Pessoal, nós vamos fazer agora a correção dos exercícios de dimensionamento de fusíveis e dos relés térmicos, tá? Corresponde ao exercício 3 e o exercício 4, tá? Vamos fazer eu vou apresentar para vocês aqui o gabarito e explicar a correção, ok? Tá. Primeiro, começando com o número 1, tá? A gente tinha um motor trifásico de 3 CVs, 2 polos, alimentado em 220 volts, tempo de partida 4 segundos, fazendo uma partida direta, ok? Lá da tabela dos motores, vocês iriam achar uma corrente nominal do motor de 7,82 amperes. A corrente de partida, ela é corrente nominal vezes a relação IP e N. Então, é 7,82 vezes 7,8, que eu acho lá na tabela, dá 61 amperes a corrente de partida, ok? Tá? Então, o princípio básico, tá, pessoal, tanto para relé térmico quanto para fusível, tá? Vocês têm que ter na mente de vocês que a corrente na partida é 61 amperes, tá? E por quanto tempo essa partida vai durar? Vai durar 4 segundos. Então, o dispositivo, ele não pode queimar, no caso do fusível, nem alarmar o relé térmico, tá? Tendo essa corrente durante 4 segundos, que é o tempo da partida, tá? Depois disso, qual é a corrente que vai ter? Vai ser a corrente nominal, considerado o fator de serviço, certo? Então, por isso que existe o primeiro e o segundo critério, tá? Então, vamos lá. Primeiro critério, lá das curvas de fusíveis, fazendo rapidamente aqui, ó, tá? Então, eu vou ter que pegar 61 amperes, é a corrente na partida, durante 4 segundos, tá? E pegar a curva de fusível acima do cruzamento dessas duas linhas, tá? Então, vamos lá. Pegando o fusível, primeiro fusível tipo D, tá? Então, 61 amperes. Aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 20, 30, 40, 50, 60. 61 é aproximadamente essa linha durante 4 segundos. Ó. Nesta linha horizontal que eu tenho aqui, tenho 1 segundo, tá? Na horizontal tá 1 segundo ali. Aqui 2, aqui 3, aqui 4, tá? Então, o cruzamento é neste ponto ali acima onde está o dedinho ali da mão que eu indico, tá? Então, eu pegaria esta linha aqui de cima, que é a linha de 20 amperes. Essa lógica toda a gente vai fazer sempre, tá, pessoal? A mesma lógica para dimensionamento de fusível, tá? Então, o cruzamento deu aproximadamente aqui, 61 com 4 segundos, tá? Pego a primeira linha acima, certo? Se eventualmente dessem praticamente em cima da linha, pega o próximo, tá? Então, vocês não vai arriscar ali, pegar uma coisa que dá muito no limite. Você vai pegar o próximo fusível acima, tá? Não é o caso aqui, então a gente deu abaixo de 20 amperes ali, abaixo da linha de 20, tá? A gente vai pegar a linha de 20 amperes. O NH, mesma coisa, tá? Então, pego 60, deixa eu subir aqui um pouquinho a figura aqui para vocês. Tá. Não deu, só para mostrar a linha horizontal aqui. Ali, tá. Então, ficou um pouquinho pequeno, mas dá para ver. Então, 61 amperes. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Tá? Vou subindo esta linha aqui, tá? O ideal é vocês fazerem com uma régua, tá? Então, 1, 2, 3, 4, tá? Ali ficou um pouco ali em cima bem em cima da linha do 20 ali. Não, um pouquinho abaixo, tá? Um pouquinho abaixo da linha do 20, eu vou pegar o 20, tá? Na dúvida, pode pegar o de cima, tá? Ninguém ganhou a questão errada por fazer esse tipo de escolha aqui, certo? Vamos voltar aqui ao gabarito. Então, lá, peguei do tipo D e do tipo NH, peguei o 20 amperes, certo? Bom, segundo critério, é depois que o motor parte, tá? Eu vejo quanto vai ser, pego a corrente nominal, vezes o fator de serviço, deu 9,4, tá? Entre o primeiro critério e o segundo critério, eu sempre vou pegar o maior valor. Então, aqui no primeiro critério, achei 20, e no segundo critério, peguei 9,4. Vou escolher 20, tá? É sempre o maior, certo? Ok? Se eu botasse um fusível aí de 10 amperes, tá? Na partida, ele iria queimar. É essa a lógica básica do negócio. Tá?
Bom, agora dimensionamento do relé térmico, tá? No primeiro critério, eu aqui até fiz aqui da Siemens, tá? Apenas como exemplo, tá, pessoal? Mas, como eu dizia, no exercício é para utilizar o sol da VEG, tá? Para simplificar o exercício, para vocês não ficarem perdendo muito tempo com tabelas, tá? Mas eu vou mostrar aqui o da Siemens e o da VEG, aí vocês verem a lógica, tá? Bom, quanto tempo dura a partida? A minha partida, segundo exercício, dura 4 segundos. Então, eu sempre devo escolher um relé térmico, uma família de relés térmicos com uma classe, tá, maior do que o tempo de partida. Então, existem classe 5, classe 10, classe 20, tá, 30, existe 40 também, tá, eu não botei ali no material, mas existe classe 40 também, tá. De preferência, uma classe acima, tá. Então, a gente viu que a maioria, os classes 5 não são muito comuns no mercado, tá? Os mais comuns são os classe 10 segundos, tá? Mas a gente vai olhar o que a gente tem disponível, tá? Vamos pegar as curvas de relés térmicos aqui primeiro da Siemens, tá? Lembrando, eu tenho uma corrente, o tempo de partida é 4 segundos e minha corrente de partida é 61 amperes, tá? Então eu tenho que achar o fator multiplicativo M, ok? Tá, ó. Essa curva aqui, tá? É dos relés térmicos 3RU11 e 3RB20, eles são classe 10, então eu posso usar, tá? E esses aqui, para classe 20 apenas aqui, tá? Eu usaria esta curva para essa família e para a família 3RB21, classe 5, 10, 20 e 30, tá? Eles são iguais eles são eletrônicos, igual os da VEG, tá? Que eu, com uma chavezinha ali no painel do relé térmico, eu seleciono qual classe eu vou operar, tá? E a curva correspondente vai funcionar igual. Vamos olhar esse aqui primeiro, tá, pessoal? Aqui, tá? Eu pego aqui, ó. Qual é o tempo de partida? 4. Tem o número 4 aqui? Não tenho. Tenho 2, tenho aqui, sei lá, deve ser 3. O 4 tá algo intermediário aqui, ó. Dá aproximadamente aqui, ó, vai encontrar aí, em aproximadamente, vai encontrar a curva tripular em 10, tá? Vamos olhar ali o gabarito, o que a gente usou. Eu acho que usei 9 aqui. Tá, tudo bem, tá? Seria, então, vamos lá, só olhar de novo aqui, tá? 4, sei lá, aqui entre 9 e 10, tá? Supondo que o 4 está aqui no meio, tá? Entre 9 e 10 seria o fator M, tá? Também, de novo, ninguém ganhou a questão errada por dar uma diferençazinha dessa aqui, tá? Pessoal, o mais importante é que vocês entenderem a lógica do dimensionamento, tá? Não é aqui, por enquanto, ninguém vai sair daqui projetista, mas o básico de entender como esse dispositivo funciona é o que a gente precisa, tá? Então, vamos lá, voltando para o gabarito. Para aquela classe para aquela família de relés da Siemens, tá? 3RU11 e 3RB20, eu peguei lá o fator M9, tá? Então a corrente de ajuste do relé tem que ser maior ou igual que 61, que é a corrente da partida, dividido pelo fator M. Deu 6,7, tá? Peguei uma família de relés, tá? Vamos para outra família de relés, tá? Em que a 3RB21, tá? E eu vou escolher a classe 5, tá? Opa, aqui. Então, olha só. Aqui tem a linha 4 segundos, dá pra gente ver bem direitinho aqui, ó. 4, tá? Onde é que ele cruza aqui na classe 5, ó? Então, eu tenho aqui, ó, tenho 6, 7, 8, tá? Então, o 4 cruza na linha ali entre 7 e 8. Eu botei 7,5, tá, pessoal? Uma aproximação ali. Então, tá ali, ó, M igual a 7,5. A corrente de ajuste do relé tem, segundo o primeiro critério, com esta família de relés, é 61 dividido por 7,5, deu 8,3, tá? Beleza? Então, se eu for usar este relé aqui, tá? O corrente de ajuste tem que ser pelo menos 8,3. Para quê? Para que na partida não alarme o relé térmico, certo? Tá? Quanto que vai ser, gente? Depende do segundo critério, que é o único para qualquer marca de relé,
tá? Fazendo o último aqui, ó, o RW da VEG, classe, aliás, mais 2 aqui, tá? O RW da VEG, classe 10, e o classe, classe 10 aqui. W e o WE, classe 10, tá? Então, vamos lá. Olha só. Aqui estão da VEG, vamos para os da Siemens, tá? Então, RW, classe 10, tá? Em 10 segundos. 4, onde é que tá? Aqui, ó, tá essa linha aqui. Eu encontro entre 8 e 10 seria o final aqui, então deu 9 aqui, tá? Então fica 61 amperes, corrente de partida, dividido por 9. A corrente de ajuste relé tem que ser maior do que 6,77 amperes, certo? Maior ou igual, melhor dizendo, tá? E vamos ver o relé eletrônico da VEG, o RWE, classe 10. Tá? Então, eu pego 4 segundos, aqui tem 2, 3, 4, 5, né? Então, 4, essa linha meio acinzentada, não encontra curva, então eu não consigo determinar o primeiro critério através, com esse relé aqui, que contém a classe 10, certo? Tá? O que significa isso, pessoal? Que com a corrente de partida, com um tempo de partida de 4 segundos e uma corrente de 61 amperes, eu não preciso me preocupar. Na partida, ele não vai alarmar esse relé térmico da VEG, tá? Então, tá aqui, ó, não existe fator E. Agora vamos para o segundo critério. O que é o segundo critério? É a corrente nominal do motor vezes o fator de serviço, tá? Que é, quanto que era ali a corrente nominal? Era aqui, ó, 7,82 vezes 1,2, tá? Deu quanto? A gente achou aqui, ó, 9,4, esse valor no cálculo dos fusíveis, tá? 9,4, tá? Aí, o que eu faço? De novo, pessoal, igual nos critérios dos fusíveis. Pego o maior valor, certo? Tá? Então, olha só, comparo o segundo critério, que eu achei aqui, ó, 9,4, e comparo com todos os outros aqui, ó. Ó, esse relé aqui achei 6,7, esse aqui 8,13, esse aqui 6,77, tá? Nenhum deles é maior que 9,4. Então, a corrente de ajuste que nós usaremos no relé será 9,4, tá? Talvez vocês agora já tenham até alguns de vocês notado, se não notarem, prestem atenção. Olha só, normalmente o primeiro critério a gente vai ser maior quando, pessoal? Quando eu tiver partidas de longa duração, tá? Nesse caso aí, 4 segundos não é uma longa duração, então quase sempre, na maioria dos casos, o segundo critério será o maior e será ele que a gente vai usar, na maioria dos casos, tá? Salvo, qual é a exceção? A exceção é quando a gente tem partidas muito longas, aí sim o primeiro critério é o que é utilizado, certo? Tá? Mas a gente vai testar aqui todos. E aí, de posse desse número aqui, eu vou para as tabelas de relés que eu tenho disponíveis, eu vou pegar aqui só da VEG, tá? E vou achar uma faixa em que eu encaixe 9,4, tá? Lembrando que se der assim, sei lá, o limite for 10 ali, não é muito recomendável, tá? Então é bom vocês pegarem um relé cuja faixa de ajuste aceite 9,4, podendo fazer um certo ajuste, tá? Então vamos ver aqui as tabelas de relés da VEG, tá? Ó, então eu vou olhar aqui uma faixa que aceite 9,4, tá? Ó, 4 até 6, 5,6 até 8, 7 até 10. Ó, esse aqui já daria, tá? Como eu falei aqui, meio xarope essa tabela aqui, ó, é o RW27 1D3 U010, o primeiro. RW27 1D3, esse aqui até eu acho que eu deixei de fora, foi o que eu deixei de fora, dava muito no limite, foi aquilo que eu falei para vocês, tá? Ele vai até 10, tá? Se não tivesse nenhuma opção, até daria para usar, mas não é muito recomendável, tá? O outro, ó, esse aqui, ó, vai de 8 a 12, tá? Esse aqui já não dá.
11 a 17 não, 15 a 23 não, 15 a 24 não, tá. Só que aqui, pessoal, deixa eu fazer um alerta. Muitos de vocês aqui, ó, viram aqui os primeiros e saíram fora, tá? Não viram o resto, tá? A tabela é grande, tá? Vocês tinham que ter verificado toda a tabela da VEG. Ó, aqui só valores maiores, só que a tabela continua, ó, com o VEG RWE, tá? Que é o eletrônico, ok? Eu não ter achado o primeiro critério não significa que eu não posso usar esse relé, tá, pessoal? Tá? Então, aqui eu vou encontrar outros possíveis, ó. Esse aqui não dá, 1.6 a 8. Esse aqui já dá, ó, 5 a 25, depois 8 até 40, né? Esse não dá, esse não dá. Ó, de novo, um que aceita 5 a 25 é outro modelo, tá, pessoal? E outro de 8 a 40, tá? Esse aqui 14 já não dá, tá? Então, nós achamos ali, pelo gabarito aqui, ó, 5 modelos da VEG que é possível de serem utilizados, tá? Lembrando que eu até achei, tem um ali que é até 10 ali, mas tá um pouquinho no limite ali, eu deixei de fora, tá? Mas olha só, muita gente não foi até o final da tabela e deixou de fora esses aqui, tá? Já deixei aqui notado, pessoal, o fusível máximo para esses relés, tá? Então, lá quando a gente for verificar o terceiro critério de dimensionamento fusível, isso aqui vai ser importante, tá? Então, eu já deixei aqui anotado para a gente ter informação já à mão mais tarde, ok? Vamos agora, pessoal, tá, para o exercício 2, tá? Um motor de 10 CV, 2 polos, 220 volts, tempo de partida 7 segundos e a nossa partida vai ser uma partida estrela-triângulo, tá, pessoal? Então, olha só, aqui, lembrem que o relé térmico, tá, o fusível fica igualzinho, tá, o dimensionamento é igualzinho, mas o relé térmico tem uma diferença no cálculo, tá, e no entendimento onde ele vai ficar, tá, pessoal? Lembra que eu falei para vocês que depois que o motor parte e ele funciona em triângulo, tá? O relé térmico ele fica como se estivesse no meio do triângulo, tá? Como se estivesse dentro do motor, tá? Ok? Ele fica dentro da ligação triângulo, enquanto que o fusível sempre está fora da ligação, está junto à rede, tá? Então vamos lá. Primeiro, corrente nominal 24,8 amperes de tabela. Corrente de partida, pessoal, é a corrente nominal vezes a relação IPN dividido por 3, pessoal, tá? O pessoal tá confundindo, tá? Às vezes teve gente que botou raiz de 3. Não, corrente na partida é a corrente nominal vezes a relação IPN dividido por 3, porque a partida estrela-triângulo tem esta função, né? Tá? Vocês já viram o exercício. A função da partida estrela-triângulo é reduzir em 3 vezes a corrente na partida, certo? Senão seria 3 vezes 6 aqui, mais de 190 amperes, se fosse uma partida direta, tá? Como é a partida estrela-triângulo, é 67 amperes, ok? Bom, as curvas de fusível, tá? De fusíveis, que é o primeiro critério, tá? Não vou fazer de novo, mas deu corrente nominal do fusível, 25 amperes para os dois tipos, tipo D e tipo NH. Ah, precisa fazer os dois? Bom, se o teu cliente já disse, eu só quero usar tipo D ou só NH, não precisa, tá? Mas lembre-se que o tipo D, ele existe até 63 amperes. Para correntes maiores, só existe o NH, ok? Tá? Primeiro critério de fusíveis. Segundo critério de fusíveis, tá? Corrente nominal do motor vezes fator de serviço, tá? Que é 24,8 vezes 1,2 dá 29,76, tá? Faço a verificação. Qual que é o maior valor? O do segundo critério ou do primeiro critério, tá? Então é do segundo critério. Tá, eu vou usar um fusível de 29,76? Não existe fusível de 29,76. Eu tenho que pegar o primeiro valor comercial acima desse valor aqui, tá? Então, vou lá nas curvas de fusíveis,
tá? Acima de 29, qual é o valor? Ó, 25, depois é 35 para o NH. Para o tipo D é a mesma coisa, ó. Depois de 25 é 35, certo? Tá? Então, a corrente nominal do meu fusível, tá? Considerando primeiro e segundo critério, é 35 amperes. O que significa isso, pessoal? Ó, significa que para ele não queimar na partida, deve ser um valor acima de 25, tá? E que depois que ele entra em funcionamento, tá? E eu eventualmente tendo uma sobrecarga de 20%, ele tem que ser pelo menos 29,76, senão ao longo do funcionamento dele normal vai queimar, tá? Por isso esse segundo critério aqui é vencedor aqui nesse caso, nessa situação, nessa partida, ok? Relés térmicos, tá, pessoal? Aqui eu nem peguei da Siemens, tá? Então, pego só os da WEG, o RW e o RWE. Lembrando quanto que é o tempo de partida mesmo? O tempo de partida é 7 segundos. Então, eu não posso usar um classe 5 segundos, tá? Eu tenho que usar um classe 10 segundos, é o mais apropriado, tá? Então, vou lá e procuro os classe 10 segundos nos modelos disponíveis da WEG, tá? Aqui está aqui, ó. Então, 7 segundos, ó. De novo, essa curvinha aqui tá meio xarope aqui, mas eu tenho 5, essa linha mais grossa, 6, aí aqui fica 7 ou 8, aqui não dá para saber direito aqui, tá? Mas por aproximação aqui, tá? Seria essa linha aqui aproximadamente, tá? Dá o que? Uns 5,5 por aí, tá? O fator M foi o que eu utilizei aqui, ó, 5,5. Aí eu vou determinar no primeiro critério do relé térmico que a corrente de ajuste vai ser a corrente de partida dividido pelo fator M. Então, se eu usar este relé aqui, a corrente de ajuste tem que ser maior ou igual que 12,2, tá? Isso me garante que na partida o relé não deu um alarme. Lembrando que primeiro critério sempre se refere à partida, né, pessoal? Se vocês não se deram conta, tá? Fica a lembrança aqui, tá? Vamos ver a outra família da WEG. Aqui, tá? Então, 7 segundos, tá? Aqui até dá pra gente achar aqui, ó. Então, fica 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui tá certinho, tá? Então, fica 5, 6, 7, esta linha aqui que eu tento acompanhar. É difícil fazer aqui no olho, aqui, mas se vocês com régua em casa fica melhor. Ai, meu Deus, aqui tá difícil, tá? Fica ali entre 7 e 8 aproximadamente, tá? Então, eu botei 7,5, se eu tô bem lembrado. 7,5 aqui, ó. Tá? Então, o fator M deu 7,5. Então, corrente de ajuste do relé. Para este relé aqui, na partida, é 67, a corrente da partida, dividido pelo fator M, 7,5, deu 8,9. Vejam que usando o mesmo fabricante, mas modelos diferentes, tá? E mesma classe, os dois são classe 10 segundos, deu corrente de ajuste diferentes, tá? Isso me garante que na partida o relé não vai alarmar, tá? Agora vamos ao segundo critério, pessoal, tá? Olha só, a corrente de ajuste do relé, aqui, pessoal, essa formulinha muita gente errou, gente, tá? Ó, a corrente de ajuste do relé tem que ser a corrente nominal do motor vezes o fator de serviço, tá? Dividido por raiz de 3, pessoal. Não é dividido por 3, é dividido por raiz de 3. Muita gente errou isso aqui, tá? Beleza? Então, não erre mais. Por que é raiz de 3, pessoal? Primeiro, o dividido por 3 é só na partida estrela triângulo, tá? Para corrente de partida. Onde é que a gente usou o 3, ó? Lá, ó, para determinar a corrente de partida. Tá aqui, tá? Da onde que vem esse raiz de 3, pessoal? Isso aqui é uma situação diferente. É daquele desenho que eu já mostrei para vocês várias vezes, tá? Vou dar um pause aqui e vou abrir o desenho. Continuando, tá, pessoal? Olha só. Aqui está um motor na partida estrela triângulo. No momento em que ele parte, tá? Fica a contatora, depois vem o relé térmico, e em vermelho aqui são as bobinas do motor, e no meio tem uma contatora K3, certo?
No momento em que ele parte, naqueles segundos iniciais em que ele parte, ele fica nessa configuração. Contou o tempo, tá? Do tempo de partida. O que acontece? Muda para esta ligação aqui, ó, em que o relé térmico, olha aqui, ó, simbolizado aqui por F1, tá? Ele fica dentro do triângulo, pessoal, que é como se estivesse dentro do motor, tá? Então, olha só. Aqui em vermelho são as bobinas do motor e aqui são os dispositivos que fazem as ligações e o relé térmico aqui no meio. Qual é a corrente que vai passar no relé térmico, pessoal, durante o funcionamento do motor, tá? É a corrente nominal, chega aqui nesse nó, ela se divide. Cada braço fica com uma corrente nominal dividido por raiz de 3, tá? Entra ali o fator de serviço, tá, no nosso cálculo, porque o motor eventualmente ele pode sobrecarregar, tá? Então a gente já coloca ali o fator de serviço como um critério de cálculo, tá? Esse fator de serviço ele pode ser 1, né? Então aí fica exatamente isso aqui. Mas a gente põe ali o fator de serviço no cálculo, tá? Prevendo uma sobrecarga ou não, tá? Talvez vocês não tenham no projeto de vocês uma sobrecarga no motor. Aí o fator de serviço vai ser quanto? Vai ser 1, certo? Voltamos lá para o gabarito. Tá, pessoal? Então aqui, ó, prestem muita atenção aqui, ó, tá? Na partida estrela-triângulo, vocês têm que usar essa formulazinha aqui para o segundo critério do relé térmico, ok? Tá? Então, o segundo, que é o funcionamento normal do motor. O meu motor ele parte em estrela, depois comuta para triângulo e vai funcionar a vida toda como triângulo, tá? Até que haja um desligamento, tá? Mas ele partiu em estrela, conta o tempo lá de quantos segundos deu aqui? É 17, né? 7 segundos, comuta e vira triângulo e vai funcionar como triângulo o resto, todo o funcionamento do motor, tá? E aí, pelo segundo critério, a corrente de ajuste deu 17.2. O que eu tenho que fazer agora? Comparo 17.2 com os outros valores encontrados no primeiro critério. Qual que é o maior? 17.2, 8.9 ou 12.2? É 17.2. Então, vence esse valor aqui. Esta é a corrente que eu vou ajustar no meu relé. O que eu tenho que fazer agora, pessoal? Tenho que ir lá nas tabelas de relés térmicos, tá? Da VEG, tá? Porque eu estou só usando a VEG aqui por enquanto. E eu vou ter que achar esse valor 17.2, ok? Então, vamos lá nas tabelas. Vamos lá. Aqui. Começo a ver as faixas aqui, da 8 a 12, 10 a 15 não, 11 a 17 não, tá? Ó, 15 a 23, já tem um aqui, ó, tá? 15 a 23, um modelo. Esse aqui já não dá, tá? Depois, nenhum dá. Só que eu tenho que olhar a tabela toda, né? Não ficar me satisfazer só com os primeiros, tá? Então, aqui tem um modelo, que é esse aqui, ó, é o 015, tá? Depois... lembrando que eu tenho que achar 17.1, um relé que abrigue 17.2. Aqui não. Então veja, nessa família RW, tá? Eu só achei um modelo, se eu estou bem lembrado. Ó, RW27, aliás, o valor é 17.2, tá? É o 023, tá? Da família RW. Os outros que eu achar aqui, ó, são da família RWB e RWM, ok? Tá aqui, ó. Esse aqui, né? Eu errei aqui não, aqui. Tá? É 17.2 o valor que eu preciso, então tem que ele tá aqui dentro, nesse meio aqui. Isso aqui eu sempre me perco aqui. Por isso que eu sugiro que vocês imprimam sempre. Tá? RW27 1D3, o 023, é esse aqui o modelo, tá? Aí, nessa família RW, só esse modelo atende às minhas condições. Aqui nesta outra família, tá? Aqui, ó, aqui já tem um, ó, ele suporta de 5 a 25,
é esse modelo. Depois o próximo aqui de 8 a 40 também suporta 17,2 amperes, tá? Aqui já não dá. Aqui dá, ó, 5 a 25 e também de 8 a 40, só que são modelos diferentes. Esse aqui é RWB e esse é o RWM, tá? Ok, aqui os já não dá. Certo? Tá? Então foram 5 modelos encontrados, tá? Eu já botei aqui o fusível máximo que cada modelo de relé pode utilizar, tá? Já vamos dar uma olhada aqui, ó, no modelo de fusível. O que a gente tinha encontrado de fusível? Ó, 35 amperes pelo segundo critério, tá? 35 atende o que está aqui? Sim, porque é o fusível máximo. Então, no meu dimensionamento, se eu usar um desses modelos aqui de relé térmico, o fusível máximo que eu devo usar é 63. Se não, se eu usar um fusível acima de 63, significa que esse dispositivo aqui não estará protegido contra um curto-circuito. Certo? Vamos ao 3. Certo, pessoal? Vamos ao exercício 3. Agora, é um motor de 5 CVs, 2 polos, alimentação 380, tempo de partida 3 segundos, ou seja, uma partida relativamente rápida, e partida direta, tá? Pessoal, primeira coisa aqui, muita gente se enganou, eu chamei a atenção aqui de vocês, mas olha só, alimentação 380 volts. Vamos para a tabela de motores, olha só. A tabela de motores me dá aqui, ó, nesta última coluna, tá? Ela me dá a corrente nominal do motor alimentado em 220, tá? Bom, mas se a minha alimentação é com outra tensão, como é que eu sei a corrente? Eu uso o que está aqui no rodapé da tabela, olha só. Tabela de dados de motor de indução trifásica, 2 polos, alimentação 220. Para obter valor de corrente nominal em outras tensões diferentes de 220, utilizar os fatores de multiplicação, tá? Tem gente que dividiu, é multiplicação. 0,577 para 380 e 0,5 ou meio, né, para 440. Tá? Então minha alimentação é 380 desse motor. Eu vou só usar o fator multiplicativo 0,577 sobre esta corrente nominal aqui. Tá? Então tá aqui, ó, a corrente nominal do motor em 380 é a corrente nominal em 220 vezes 0,577. O que dá 12,8 vezes 0,577 dá 7,4, corrente nominal do motor. E a corrente partida é a corrente nominal vezes a relação IP e N. 7,4 vezes 8,7, 64,4. Tá? Primeiro critério de fusíveis, tá? Deu 20 e 25, tá? Esse aqui, eu acho que eu me lembro, acho que deu meio que em cima ali do negócio, vamos ver, ó. 64 amperes da corrente partida e o tempo de partida 3 segundos, né? Isso, vamos lá fazer aqui rapidinho. Tá? Então, olha só, 64, então vai estar aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60. 64 mais ou menos no meio aqui, ó. Eu vou seguir entre 60 e 70. Vou seguir aqui, ó. Tá? Vou ter uma linha imaginária por 3 segundos, ó. Aqui, esta linha aqui, horizontal aqui, ó, é de 1 segundo. Então, 2, 3, tá? O primeiro acima é 20 amperes, tá? Primeira curva, se vocês seguirem com os olhos aqui, ó, vai dar em 20 amperes para o tipo D, tá? E aqui para o NH, mesma coisa. 10, 20, 30, 40, 50, 60, ó. E aqui a minha mãozinha vai no meio aqui, 64 seria aqui no meio, tá? Ó, aqui é 1 segundo, olhem com os olhos pela horizontal. 2, 3, ó. Deu acima de 20, então ele é, ó, dá bem ali, quer dizer, deu bem ali no cruzamento, ó. Se eu pegar aqui no meio dessas duas linhas verticais é 64, tá? Então não vamos pegar esse aqui, tá muito no limite ali, ó.
tá? Então pega o próximo, 25 amperes, tá? Então, se eu pegar o tipo D dá 20 amperes, se pegar o NF dá 25, tá? Porque as curvas não são exatamente iguais, tá? Primeiro critério de fusíveis. Segundo critério, corrente nominal do motor, que eu achei aqui, tá? Vezes 1.2 deu 8.9. Comparo, tá? Primeiro critério com o segundo e pego o maior. Então, o vencedor aqui é o primeiro critério, tá? 20 ou 25, conforme o que eu vou, ou o tipo D ou o tipo NH, tá? Ok? Muita gente errou aqui, pessoal, em achar as correntes nominais e a corrente de partida, tá? Primeiro critério, tá? Partida muito rápida, tá, pessoal? É aquilo que a gente já tinha comentado. Normalmente, com partidas muito rápidas, eu nem acho o fator M lá nas curvas do relé. Então, tempo de partida 3 segundos, tá? Olha só. Aqui, ó, 2, ó, se eu pegar, aqui tá 2, aqui é 4, ó, tiro uma horizontal no meio, nem alcança a curva tripolar, tá? Aqui, ó, tenho 2, aqui o tal 3, ó, também não alcança a curva de classe 10. Talvez se eu pegasse o da Siemens, tá, aquele classe 5 até poderia, ó, aqui até pegaria, ó, aqui, ó, veja como o da Siemens é diferente, ó. Esse aqui é classe 10, mas eu até encontro entre 2 e... A gente não sabe se é 4 ou se é 3, tá? Mas até encontra lá. Daria um fator M de, sei lá, entre 10 e 15. Eu chutaria aqui uns 13, 14 aqui, tá? E aqui, ó, 3 segundos, traço uma linha, dá no cravado um fator M de 10 vezes, tá? Se eu usar o classe 5. Se eu usar um classe 10, não alcança, que é o caso dos... da VEG, né? Os da VEG, o mais baixo é classe 10 e classe 10, tá? Então não vai o tempo de partida 3 segundos. Tem como consequência que eu não tenho o primeiro critério de ajuste do relé térmico, tá? E o segundo critério, segundo e único, né, pessoal? Vai ser a corrente de ajuste do relé será maior ou igual, na verdade é igual, né? A 7.4, corrente nominal vezes fator de serviço, dá 8.9. Então, eu vou achar um relé, um modelo de relé, que aceite o ajuste de 8.9, tá? Achei esses modelos aqui, pessoal, tá? Não vou ali de novo na tabela, mas olha aqui, ó. Prestem só atenção aqui numa coisa, ó. Aqui, ó, esses dois modelos de relé, qual é o fusível máximo? 25. Tá? Então tá no limite, tá? Do que eu achei. Posso usar aquele relé e posso usar esse fusível? Sim. Ele está me dizendo, ó, fusível é no máximo 63. Se eu usar esse modelo aqui de relé térmico, tá? De ajuste entre 7 e 10, o fusível máximo que eu posso usar é um de 25. Se eu usar um maior, vai estar desprotegido. E aqui esse outro, entre 8 e 12,5, também o fusível máximo é 25, tá? Poderia usar o de 20? Posso, né? Ele está me dizendo que o máximo é 20, tá? Ó, é no máximo, tá? De 25. Se eu usar esse outro relé aqui, aí tá tranquilo. Os fusíveis escolhidos estão de acordo. Ah, mas então se eu pegar esse relé térmico, posso botar um fusível lá de 63 amperes? Não é recomendável. Por quê, pessoal? Porque olha só, porque daí não vai estar protegendo o meu circuito. Se eu botar um fusível muito maior, a gente chegou à conclusão que o fusível ideal é um de 20 ou de 25 amperes, conforme o tipo. Se eu botar um de 63 amperes, isso aqui vai estar sobredimensionado. Na ocorrência de um curto-circuito, vai demorar muito para atuar para o meu fusível queimar, e aí eu posso ter algum dano em algum elemento do meu circuito, certo? Beleza? E aqui vamos para o exercício 4, tá? Olha só, temos um motor agora de uma potência bem maior, ó, 60 CVs,
Dois polos, alimentação 440, tá, pessoal? Isso aqui, apesar de na tabela tá colocado lá que a alimentação é 220, tá? Tem a possibilidade. Normalmente, pessoal, quando vocês começarem com motores aí de maior potência, tá? Dificilmente vocês vão ter a possibilidade, vai ter alimentação em 220, tá? Normalmente vai ser uma alimentação 380 ou 440, tá? E olha só, ele tem um tempo de partida bem longo, ó, 17 segundos e uma partida estrela-triângulo. Então, primeira coisa, ó, corrente nominal. De novo, ó, como a alimentação não é a de tabela, tá? É 440. Ó, de novo, o que eu tenho que fazer? Usar esses fatores multiplicativos. Para alimentação em 440, o fator multiplicativo é 0,5. Certo? Foi o que nós usamos aqui. A corrente nominal em 440 é a corrente nominal em 220 vezes 0,5, ou seja, 141 que eu tirei da tabela de 220 vezes meio deu 70,5. Qual é a corrente partida? É a corrente partida nesta tensão, né? É a corrente nominal vezes a relação IPN dividido por 3, tá? Aqui de novo, tá, pessoal? Corrente, partida estrela-triângulo. No momento da partida, a função da partida estrela-triângulo é diminuir a minha corrente em 3 vezes, tá? Aqui tá o 3. Então, dá um valor na partida de 192,7 amperes, tá? Vamos lá aos fusíveis. Ó, vamos, então eu tenho na partida 192,7 amperes durando 17 segundos essa partida. Vamos lá no tipo 192,7, tá? 192,7. Então aqui eu tenho 100, aqui eu tenho 200. O 192 vai ser um pouquinho, algo à esquerda dessa linha, um pouquinho à esquerda, né? Então eu prossigo aqui por essa linha, tá? Aqui tenho 1 segundo, aqui eu tenho 10, tá? E na próxima linha ali seria 20, tá, pessoal? Então assim, ó, dá no limite, o 63 amperes ali dá um pouco no limite ali, ó, tá vendo? O 192 está à esquerda da linha vertical, tá? E o 17 segundos onde é que está? Está um pouco abaixo desta linha aqui de cima, que é 20. Então, dá em cima ali da curva de 63 amperes. Vou utilizar 63? Não, eu sempre tenho que pegar a curva acima do cruzamento, tá? É um risco muito grande eu utilizar os 63 amperes, tá? Então, o tipo D eu não devo utilizar, porque não tem um valor acima de 63. Tá? Se eu utilizar o 63, fica muito no limite, tá, pessoal? Eu não tenho folga aqui. Tá? Então, eu vou para o NH. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui. Aqui, tá? Então, aqui eu tenho 100, a próxima linha é 200. Então, 192,7 vai estar aqui um pouco à esquerda da linha vertical. Então, aqui eu tenho nesta linha horizontal 1 segundo, aqui eu tenho 10 segundos e ali tenho 20, tá? Então vai estar aqui, ó, um pouco à esquerda da linha vertical e um pouco abaixo ali. Então seria o 63 amperes do NH, tá? Dá quase em cima dos 63, tá? Seguindo aqui, dá quase em cima dos 63. Poderia utilizar? Poderia, mas eu não me arriscaria o meu pescoço nisso aqui. Eu pego o próximo, pego de 80 amperes, tá? Então tá ali, ó, 80 amperes, tá? Qual é o segundo critério? O segundo critério diz que a corrente nominal do fusível tem que ser maior ou igual que a corrente nominal do motor vezes o fator de serviço. Então, pegando o valor ali, ó, de 70,5 vezes 1,2 vai dar 84,6. Pega o primeiro valor comercial acima, né? Porque, ó, já deu acima da corrente nominal do fusível, tá? No primeiro critério.
Então, vou pegar o primeiro valor comercial acima. Qual é o primeiro valor acima de 84,6? Vou lá nas curvas do fusível, tá? Então, acima de 80 e 84, né, que é o que a gente achou, o valor é 100. Então, tá ali, ó. Acima de 84,6, o primeiro valor comercial é 100, tá? Então, do cruzamento entre o primeiro e o segundo critério, definiu-se que a corrente nominal do fusível deve ser de 100 amperes. Relé térmico, pessoal, tá? Bom, aqui, pessoal, provavelmente o primeiro critério de relé térmico vai ser relevante, tá? Por quê? Porque é um tempo de partida muito longo, tá? Então, vou lá. Olha só, lembra que os da VEG, uma das famílias, essa família aqui, RW, só tinha classe 10. E o meu tempo de partida é 17 segundos, então ele não deve ser usado, pessoal. Tem que pegar sempre um relé cuja classe de tempo seja maior que o tempo de partida, tá? Então, vamos lá nas curvas dos relés térmicos, ó. Então, aqui, ó, esse aqui, essa família RW, tem uma classe de disparo de 10 segundos. Já esse aqui eu tenho a mesma família, eu posso ajustar ou 10, ou 20, ou 30. Claro que eu vou usar a curva de 20, né? E aí eu vou pegar 17 segundos. Onde é que está o 17 aqui? De novo, a gente não sabe com exatidão, tá? Mas faz uma interpolação. Se aqui é 10, aqui é 20, tem que estar acima da metade, tá? Então, acompanhando aqui na ponta dos dedinhos aqui da mãozinha que vocês estão vendo, ó, seria a linha azul aqui, tá? Vai dar entre 3 e 4, só que mais para a direita, né? 3,7. Fiz uma aproximação, tá? Então, botão ali 3,7, tá? Então, me deu que a corrente, pelo primeiro critério, a corrente de ajuste do relé tem que ser maior ou igual que a corrente de partida, tá? Que a gente já achou antes, dividido pelo fator M, 3,7, deu 64. Agora, olha aqui. Verifico o segundo critério. Ó, lembrem que a corrente de partida, lembrem que a partida ela é estrela triângulo. E aí, depois que o segundo critério se refere ao funcionamento em regime do meu motor. Qual vai ser a corrente que vai ter no meu motor? É a corrente nominal vezes o fator de serviço dividido por raiz de 3, tá? Porque o relé térmico, ele fica dentro do triângulo, tá? Isso deu 48,84. Lembra que eu falei que normalmente a gente tem como vencedor, entre aspas, né? Como maior critério, quase sempre o segundo critério. Quais são as situações em que o segundo critério não vence? Quando eu tenho partidas muito longas, tá, pessoal? Tá? 17 segundos é uma partida muito longa. E o primeiro critério se refere à partida, tá? E o segundo critério se refere a regime. Isso vale para fusível e para relé térmico. Primeiro critério vale para partida e segundo critério vale para corrente em regime, tá? Regime significa funcionamento normal do meu motor. Então, eu tenho como consequência que a corrente de ajuste do meu relé será 64,3 amperes, 23 amperes, tá? E aí, eu vou lá para os modelos classe 20, tá? E escolho um que suporte esta corrente de ajuste, tá? Vamos lá para as tabelas, tá? Lembrando que, olha só, a primeira parte da tabela, ó, o RW é só classe 10, classe de disparo 10 segundos. A minha partida demora 17, então eu não posso utilizar nenhum desta família RW. Então vou lá para a família RWE, que tem classe 10, classe 20, classe 30, que é determinada através dessa chavezinha no relé. O mesmo relé pode operar em classes diferentes, tá? Bom, faz diferença aqui na escolha? Não, eu só tenho que achar aquele valor lá que eu defini, tá? No segundo critério dos relés, tá? Eu preciso achar 64,23, né? Isso, 64,23.
Então vamos lá, ó, tem que achar um relé que abrigue essa faixa, 60, nesta família RWE. 64 até 23, aqui dá, ó, tá? Esse modelo aqui é o 28 até 112, tá? É o final U112. Esse aqui também, ó, tá? Final U250. E aqui os outros já não dá, tá? Esse aqui começa em 85 e esse começa em 170, tá? Então são dois modelos apenas que eu posso utilizar, tá? Considerando apenas da VEG. Ó, classe 20, tá? Bem, já olhando aqui os fusíveis, tá, pessoal? O fusível máximo para esses dois relés aqui é 250 e 500 amperes, respectivamente. Quanto é que tinha dado o nosso... Perdão, falei relé, não, fusível, tá? Qual é o fusível máximo? 250 e 500 amperes para cada um desses modelos. Qual é o nosso fusível que a gente encontrou lá? A gente encontrou um fusível de 100 amperes. Então tá tranquilo, esse fusível pode ser utilizado, tá? Vai proteger muito bem todo o meu circuito, tá? Uma vez que ele admite um fusível máximo de 250 ou 500 amperes, conforme o modelo de relé escolhido, tá, pessoal? Pessoal, aconselho que vocês peguem o caderno de vocês, tá? Revejam isso aqui, tá? Corrijam os números conforme o gabarito para o exercício já de dimensionamento de contatores, tá? Beleza? Amanhã, bom, a gente conversa na aula sobre isso.